Boa noite, a paz do Senhor a toda a igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 8. Marcos 8, 14 ao 21. Marcos 8, do 14 ao 21. Farei a leitura. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo, senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, não compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de que quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Oremos. Pai querido, Pai amado, venha, ó Deus, firmar a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Tu és o pão da vida, Senhor. Venha nessa noite nos alimentar com a Tua palavra, Pai. Derrama o Teu Espírito Santo sobre mim, sobre a Tua igreja, Senhor. Que venhamos, ó Pai, a ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Que o bom fermento que a Tua palavra possa fazer a diferença em nossos corações, em nossas vidas, Senhor. Confiamos, cremos em Ti. Tu és o nosso pão que nos alimenta, Senhor. Nos abençoa, Senhor, que nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar. A gente vê aqui que no versículo 15, né, que o fermento é o quê? É palavra. É algo que se diz. Versículo 15. Preveniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento, né? Do que dizem, né? Do que falam os fariseus, e o do fermento de Herodes, do que Herodes dizia, do que ele falava, né? E aqueles que estavam tão próximos de Jesus não compreenderam isso. O que Jesus estava querendo dizer com fermento? Não nos contaminarmos com o fermento, né? Desse mundo, com o fermento de Herodes. Que os nossos corações não venham a ser contaminados pela palavra, pelo que as pessoas dizem. A gente vê pela internet, né, pela TV, pela mídia, que infelizmente há uma conspiração, a gente podemos dizer assim, para calar a igreja. A gente vê que aos poucos vão botando barreiras, dificuldades, regulamentos. Não pode isso, não pode aquilo. Mas a gente sabe que a maior parte desses governantes não estão realmente preocupados com a saúde do povo. A gente sabe que para muitos essa crise aí tem sido muito lucrativa, né? Pequenos e médios empresários estão fechando, mas os grandes não, estão ficando mais e mais fortes. Não nos contaminarmos, né, com o fermento dos fariseus, né, com os maus testemunhos, com as heresias, que é algo também que tem sido mortal para a fé do povo. Quantas e quantas pessoas buscam uma determinada igreja e saem decepcionados de lá e nunca mais vão querer pisar numa igreja, porque foram vítimas de uma heresia, foram vítimas de um mau testemunho, foram vítimas de uma palavra que não procede da boca do Senhor.
Então, que os nossos corações estejam firmados nele, no pão da vida. Ele é o verdadeiro alimento. A palavra verdadeira da vida eterna está aqui. É a palavra de Deus. E a gente vê aqui que Jesus compara os dois grupos, o de Herodes com o dos fariseus. Quer dizer o quê? Que não adianta parecer santo que nem os fariseus, né? Imagina os fariseus, todo mundo arrumadinho, com a roupinha toda certinha e tal. E Jesus fala para os discípulos, ó, não se contamine com o fermento dos fariseus. O fermento de Herodes é algo bem escandaloso. Todo mundo sabe que não é para se contaminar com o fermento, com o que Herodes diz. É algo bem escandaloso. Mas dos fariseus, não. Imagina aquele pessoal todo arrumadinho e tal, falando de Deus para o povo, mas na verdade era um monte de sepulcros caiados, né? Bonitinhos por fora, mas por dentro cheio de imundície. E que nós mesmos não vemos ser assim, como sepulcros caiados. Porque a gente vê aí uma parte do povo de Deus apoiando determinadas ideias que vão contrária à própria Bíblia, se contaminando com o fermento de Herodes, com o fermento dos fariseus. Como é que alguém que diz que crê em Jesus, que crê no pão da vida, apoia determinados grupos que apoiam o aborto, apoiam grupos LGBT, apoiam isso, apoiam aquilo outro, coisas que são contrárias à palavra? É complicado. E a gente vê o mundo tentando fazer isso com a igreja, dividir para conquistar e fechar. Enquanto nós estamos aqui no conforto, sentadinhos no ar-condicionado, nossos irmãos espalhados pelo mundo, aonde essa perseguição já chegou a esse ponto, estão perdendo suas casas, suas vidas, estão sendo torturados. E nós, por enquanto, nós não temos liberdade ainda. Por enquanto. Porque a palavra do Senhor vai se cumprir. Eu sei que não é agradável dizer isso, é mais fácil dizer que tudo vai melhorar, vai ser só bênção, vai ser só vitória. A palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Então, irmão, não se contamine com o fermento de Herodes. Não se contamine, não se deixe contaminar com o fermento dos fariseus. As heresias têm se levantado, muitos escândalos têm se levantado aí para chocar, para desanimar o povo de Deus. Então, irmão, mantenha a sua fé, os seus olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. A palavra dele é o fermento bom que faz crescer. Eu imagino que a maioria não sabe, mas eu já trabalhei em padaria. Eu estava lembrando e comecei a botar aqui as situações. Se não colocar fermento na massa do pão, ela não desenvolve. Se o camarada cilindrar a massa, botar na maceira, fazer todo o processo, se ele esquecer o fermento, o trabalho dele foi em vão. E pior ainda, ele desperdiçou o material. E sem o fermento, o trabalho de preparar a massa é inútil. Tipo, estar na igreja e não viver a palavra é como um trabalho inútil. Se não valorizarmos o fermento, a palavra de Deus, todo o restante do trabalho vai ser inútil. Numa padaria, tipo, o cara passa pela maceira, para poder dividir, para realmente fazer o pão, tem que passar pelo cilindro, tem que tirar as imperfeições da massa. O cara puxa a massa pelo cilindro, dobra ela e joga de novo. E vai até tirar as imperfeições. E eu imagino assim que Deus está cilindrando a sua igreja. Ele está tirando as imperfeições da massa. Temos que nos permitir passar por esse processo. E não é agradável não, quem já fez, porque não é uma quantidade pouquinha de pão que a dona de casa amassa no rolo. São quantidades grandes que o trabalhador pega e vai e puxa de novo, até ficar no ponto. Se ele tirar antes do ponto, ou supondo que ele esqueça de fazer esse processo, o pão começa a se estourar todinho, fica todo deformado, sem condições de venda. Então, irmão, por mais difícil que seja o processo,
Deixe Deus te moldar. Deixa Deus tirar as imperfeições. Deixe o bom fermento de Cristo fazer você crescer na presença dEle. Sem fermento a massa não cresce. Tu pode fazer tudo certinho. Esqueceu o fermento, desperdiçou o material. Vigiar para não nos esquecermos da palavra. Vamos lá no versículo 16, 17. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste, não compreendeste? Tens o coração endurecido? E tem sido assim, né? O coração, às vezes, do povo tem estado endurecido. Não tem permitido Deus cilindrar, tirar as imperfeições. Nós temos que ser humildes. Senhor, tira minhas imperfeições. Eu não quero desperdiçar o material. Eu não quero desperdiçar o tempo. Porque se o padeiro esquece o fermento, ele perdeu todo aquele tempo que ele fez, todo aquele... Não adiantou de nada. Então, irmão, que possamos pagar o preço. O dono da padaria, para poder fazer os pães, ele tem que comprar fermento. Não é isso? Ele tem que comprar o fermento, senão não adianta ele comprar farinha, isso, manteiga, etc. e tal. E não comprei fermento, não. Então não adianta. Que possamos pagar o preço, irmãos. Pagar o preço para servir a Deus, para nos alimentarmos do pão que tem um bom fermento, que é a palavra de Deus. Que possamos perseverar até o fim. Porque enquanto nós estamos aqui, todo esse conforto aqui, irmãos nossos estão pagando preço pelo fermento, e pagando preço caríssimo, e não é modo de falar não, é com suas vidas, casas sendo tomadas, sendo desapropriadas, né? Porque às vezes um crente defende aqui no Brasil o socialismo, mas ninguém quer ir para a China, Venezuela, Cuba, ninguém quer ir para lá, nem quem defende o sistema quer ir para lá, o cara passa férias em Paris. É só tu pesquisar na internet, vai passar férias nos Estados Unidos. Ninguém quer ir para lá. Pelo contrário, os governos fecham, a pessoa não pode nem ir na praia, porque para as pessoas não tentar fugir pelo mar. Então, irmãos, vamos vigiar mais aquilo que nós estamos defendendo. Nós temos que defender a palavra de Deus, o fermento verdadeiro, o pão da vida é Jesus. Nós não podemos defender algo que contraria a palavra. Se Deus é vida e vida eterna, como é que nós vamos apoiar um grupo que apoia aborto? Ou que apoia LGBT? É contraditório, tem algo errado. Não é verdade? Como é que nós dizemos que somos crentes em Cristo Jesus, mas apoiamos grupos que conspiram para querer fechar a igreja? Dizendo que nós somos intolerantes, que nós é que somos os perseguidores, que nós somos isso e aquilo outro, homofóbicos, etc., inventa um monte de nomes. É contraditório. Que possamos ser uma igreja firmada na palavra, uma igreja cilindrada pela palavra de Deus, onde as imperfeições são tiradas. E o segredo do pão está no fermento. Onde eu trabalhei, comecei lá do ajudante, aprendiz de ajudante. O padeiro mesmo, o titular, ele meio que aos poucos te ensinava tudo, menos o fermento. Eu me lembro até de situações que o cara botava o corpo na frente para tu não ver o peso. Ou então, quando tu fazia na cara de pau, ficava assim olhando, pega uma água lá na geladeira, pega não sei o quê. Não revelava o fermento. Mas em Cristo Jesus nós temos acesso à palavra de Deus. Ele é nosso mestre e nos revela tudo. Nada está encoberto, nada está escondido. Porque o padeiro ele sempre tem medo, vou ensinar tudinho para o meu ajudante, daqui a pouco vou ser substituído. Mas o Senhor nosso Deus não. Ele nos ensina, porque Ele é insubstituível.
numa padaria secular, né? Ou num trabalho comum, qualquer um. Há uma vaga, há vagas determinadas de trabalhadores. Aquele local dá para empregar 10 pessoas, botar assim. Então, quando chega pessoas novas, quem é antigo fica preocupado. Não tem vaga para todo mundo. Alguém aqui vai rodar, né? A gente começa a ter esses pensamentos. Não vou ensinar para o cara, vou sabotar o cara, né? Jogar um sal lá na massa dele, fazer alguma coisa. Mas na obra de Cristo, não. Quanto mais um ensina para o outro, mais vagas vão surgindo, mais a obra de Cristo cresce. É o contrário. Por isso que o mundo não suporta a palavra de Deus, que ela contraria a lógica do mundo. Na lógica do mundo, uma empresa não comporta muitos e muitos trabalhadores. Mas no reino dos céus, sim, na igreja, sim. Vai abrindo vaga, vem. Mas eu não sei fazer nada, eu não sei fazer. Vem. Ah, mas eu não mereço trabalhar, essa empresa é tão boa, eu não mereço. Vem. O nosso Senhor, o nosso Salvador vem chamando, vem. Tem vaga assim, vem. Tem vaga, eu já preparei lugar para vós outros. Eu já fui à frente, já vos preparei lugar. Não tema, só bota a mão na massa, vem, vai lá, pega a farinha, pega a água, pega. Aqui, o fermento é esse aqui, toma. Vem. Que possamos distribuir o bom fermento. Que possamos ser usados por Deus para que outros trabalhadores se juntem a essa obra. Não apenas uma obra física, mas principalmente a salvação eterna em Cristo Jesus. Que possamos sempre aprontar para Cristo. E a palavra de Deus nos prepara para situações difíceis, perseguição, nessa crise que está ocorrendo aí. E o irmão não se engane não, quando essa crise passar vão surgir outra, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Porque às vezes a pessoa, eu vou jejuar, vou determinar, vou exigir que o Covid acabe. Independente se ele foi criado ou não, daqui a pouco vão criar outro, ou vai surgir outra doença e tal. Então, irmão, se mantenha. E a palavra de Deus nos prepara para situações difíceis. Eu me lembro dos tempos de padaria, eu acho que numa das situações mais difíceis não é realmente preparar o pão, é a situação de preparar a água. Porque toda a padaria é uma fornalha só, é um calor insuportável. Mas só que o pão é feito com água gelada. Tu pega aqueles baldão de manteiga vazio, enche d'água e vai, carregando peso. Bota, você com o corpo fervendo, tu entra dentro do freezer e bota a água lá e volta. Ou vice-versa. Agora vamos botar a farinha na maceira, os produtos, corpo quente, tu entra lá dentro da geladeira para pegar, botar água gelada ali. E eu via muitos ajudantes, né, aprendiz do aprendiz, primeiro mês nessa situação ele já pedia para sair, porque a saúde da pessoa fica minada. E nesse mundo aí, né, que é frio, ou é quente, ou né, que não é o sim, não, ele está perdido, condenado, nós não podemos esperar algo que venha melhorar realmente. Nós só temos que clamar pela nossa salvação mesmo, irmão. Porque o padeiro, né, ali como chefe, ele não entra na geladeira. Ele manda o ajudante do ajudante ir lá. Pegar peso. Quem vai no estoque de farinha pegar peso? É o ajudante. Quem faz o serviço braçal, quem faz a única coisa que o padeiro gosta de ensinar é dar o ponto no cilindro. É o único. O camarada pega aquela massa, tá o ajudante, ele puxa de novo. Até o padeiro faz a questão de você aprender o ponto ali da massa. Mas o fermento não. Que possamos estar na dependência do Senhor. Que possamos depender do Senhor. Porque
o nosso rei, né, o dono da igreja, é ele que fez o trabalho difícil. É o contrário. Não foi o ajudante, do aprendiz. Ele fez o trabalho mais difícil para que nós pudéssemos estar aqui. Ele abriu essa vaga para cada um de nós. Foi ele. Ele pagou um altíssimo preço. Normalmente, né, um general, um comandante, tal, manda os soldadinhos na frente para morrer na linha de batalha. Mas ele é que vai na frente. Ele é o rei e ele está à frente. Ele é o dono da igreja e é ele que pagou o preço. Não foi o ajudante. Que possamos valorizar mais o bom fermento de Cristo Jesus. Que possamos valorizar mais a palavra. Buscarmos mais a presença de Deus. Sem perceber, a gente busca tantas coisas em primeiro lugar. Que possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar verdadeiramente. Buscarmos mais, nos consagrarmos em paz. Se o pão não for para a fornalha, ele não desenvolve. Camarada pode fazer o processo certinho, até acertar o ponto do fermento. Mas se o pão não for para a fornalha, ele não desenvolve. Não vai servir para nada. Quem vai comer aquela massa crua? É assim com a nossa vida, irmão. Quando Deus permite a situação de fornalha em nossas vidas, Ele está querendo que você desenvolva, que você cumpra o papel para o qual você foi chamado, para que você seja uma fonte de águas vivas, que você seja usado por Deus para alimentar outras pessoas com o pão da vida, que é a palavra. A fornalha é para isso, irmão. Não murmure, não reclame. É na fornalha que se vê se o crente tem a palavra. A fornalha é para desenvolver a nossa comunhão, a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Porque senão, se for para a fornalha, supondo que o padeiro esqueceu de botar o fermento, ir para a fornalha sem o fermento, também vai ser em vão. Vai se perder toda aquela produção, todo aquele tempo de preparo, todo o esforço físico vai ser em vão. E é assim com as nossas vidas. A situação de fornalha é para nos fazer crescer. Mas se tiver sem fermento, sem um bom fermento de Cristo Jesus, a fornalha vai ser para destruição, para derrota. Porque não vai desenvolver. Vai torrar lá dentro e não vai desenvolver. Então, irmão, valorize o fermento de Cristo Jesus. Valorize a palavra de Deus. Se firme nela cada vez mais. E Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que ele repete as lições. Vamos ver aqui, versículo 18 e 21. Versículo 18 e 21. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais de que quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? A gente vê que estavam no barco, Jesus já tinha feito as 2 multiplicações de pães, só tinha um pão no barco, e eles estavam preocupados, e agora? O que a gente vai fazer no meio do mar com um pão? E a gente vê que eles não tinham entendido ainda, que Jesus estava no barco, então não tinha motivo de preocupação. Mas mesmo assim estavam preocupados. Jesus estava falando de fermento, e estavam entendendo outra coisa, estavam, como o mundo diz, estavam viajando ali. Estando na presença de Jesus, estaremos seguros, não tenha medo, o pão não faltará, irmão.
Você pode passar por desemprego, por situações difíceis. Deus irá sustentar. Deus tem sustentado essa igreja. Porque essa igreja é como uma família. Uma igreja de verdade é como uma família. Né? Quando tem um cunhado, alguém desempregado, etc., a família vai e supre. E Deus tem honrado essa igreja. O pão vivo tem alimentado essa igreja. Não tem deixado o pão faltar. Então não tenha medo. Por mais que pareça que está lá no meio do mar com um pão, não tenha medo. Em Mateus 4:4 diz assim, não precisa abrir, vou ler aqui rapidamente. Mateus 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Se está escrito, tem que ser a nossa base de fé. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que nós possamos estar firmados na palavra, firmado em toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui está relembrando Deuteronômio 8:3. Já estava escrito, mas ele é tão maravilhoso que ele estava repetindo a lição. Ele estava repetindo. Ele fez uma multiplicação de pães. Aí depois ele fez de novo. Não foi? E para quê? Ele podia ter feito uma e até se irritar. Pô, esse povo não tem fé, não é possível. Não vou fazer mais nada, não. Não, ele foi de novo. Os homens estão no barco. Pô, mas só tem um pão. Jesus também podia ter se irritado com eles. Vou escolher outros, que esses aqui são muito... Né, que possamos agradecer a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus não repetiu as lições para cada um de nós. Eu mesmo já cheguei na igreja para ouvir a palavra, aí o pregador está com oportunidade, aí quando lê o texto, ele vai falar sobre isso, porque eu já tive uma oportunidade com esse texto e tal. E Deus surpreende. Ele joga o teu orgulho, a tua prepotência no chão ali. Poxa, é mesmo. Que a palavra de Deus se renove na sua vida. Se renove. E se renove. Que o bom fermento de Cristo te faça crescer. Te crescer abundantemente na presença dEle. Que não venhamos a ser uma massa inútil, que vai para o forno, vai para a fornalha, é um desperdício porque não tem fermento. Que possamos estar firmados realmente na palavra de Deus. Que possamos ser como as multidões que estavam com Jesus. Sabe como é que as multidões, nas multiplicações de peixe e pão, se comportavam? Eles não tinham pressa de sair da presença de Jesus. Não havia pressa. Ninguém estava preocupado em ir para casa, não estavam preocupados com pão. Vou comer o quê? Mas aqui nesse lugar não tem peixe, não tem nada. Não estavam preocupados com isso. Aqui mesmo em Marcos 8, vou ler o 1 e o 3, do 1 ao 3, Marcos 8. Naqueles dias, quando outra vez reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, Jesus falando para os apóstolos, tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. 3 dias, irmãos. Quer dizer que 3 dias também compreende a noite também. Que ninguém não tinha carro, táxi, etc. Vou para casa rapidinho e vou voltar. Ficavam lá. 3 dias, irmãos. Versículo 3. E se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. Jesus conhece as nossas limitações. Jesus conhecia as limitações daquele povo. Mas o pão da vida, Ele sustenta. Ele conhece. Ele podia ter feito algo direto. Porque a gente pensa assim, mas para que Jesus foi perguntar isso para os apóstolos? Era só ele estalar os dedos e fazer, chover pão, chover cordonizes, peixe, Sabe para quê? Para que ficasse registrado. Ele registrou o bom fermento para que hoje nós pudéssemos nos alimentar.
Como é que a palavra de Deus é maravilhosa, se renova a cada dia. E alguns deles vieram de longe, né, no versículo 3. E alguns deles vieram de longe. Quer dizer, abriram mão do seu conforto, da comodidade. Quer adorar a Deus? Pô, vou para uma sinagoga aqui pertinho. Vou fazer aquele meu culto, terminar e ir embora para casa. Não, vieram de longe. Porque eles queriam verdadeiramente o pão da vida. E muitas das vezes nós, todo esse conforto, com toda essa liberdade que o nosso país ainda tem, nós colocamos dificuldade para estar na presença do Senhor. A gente fica muitas das vezes sem perceber, olhando para o relógio. Essa palavra tem que acabar logo, porque eu estou com pressa, quero ir embora, quero isso. E a gente fala tanto, eu quero passar a eternidade com Deus. Ninguém vai dizer assim, eu quero passar a eternidade com o diabo. Todo mundo vai dizer, quero passar a eternidade com Deus. Mas como é que é isso? A pessoa tem pressa de sair da presença do Senhor, da casa de Deus. Terminou o culto, não tem comunhão, não fala nada. Se na verdade vai passar a eternidade lá na glória com Deus, e vamos estar lá aprendendo com Ele, louvando, adorando o tempo todo. Né? Todo mundo quer passar a eternidade com Deus. Que não venhamos a ter pressa de sair da presença do Senhor, irmão. Que não venhamos a nos preocupar com as coisas que estão lá fora, que possamos estar com a nossa mente, os nossos corações fitados no pão da vida, no Senhor Jesus Cristo. 3 dias, né, na presença de Jesus, e na igreja nós temos pressa para ir para casa. Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha bicicleta, tinha nada para ajudar aquele povo. Mas lá estava o povo, aos pés de Jesus, aos pés do pão da vida. Foi fácil? Não. Quando iniciou a missão, Jesus falou assim, pode ficar os 3 dias aqui comigo, que eu vou sustentar vocês, vou dar pão, vou dar todo mundo lá por amor. Jesus não anunciou primeiro, ele respondeu depois, de acordo com a vontade que é soberana dele. Que possamos ter essa dependência, né? Porque imagina só, o primeiro dia terminou, o pessoal estava com fome. Se tinham trazido alguma coisa, vamos supor, esticou até o segundo dia. O segundo dia ainda tinha alguma coisa para beliscar, tal, e o terceiro. E nisso a fome vai apertando, não é isso? Mas a gente não vê as multidões reclamando, não. Ninguém estava murmurando, ninguém estava se rebelando, ninguém estava se pondo de pé, que nós vamos comer, que nós vamos beber, com quem nos vestiremos, que faremos, né? Eles estavam buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Nós, como povo de Deus, temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Na presença de Jesus, não precisamos ter medo. Não precisamos ficar preocupados, porque Ele sabe as nossas limitações, sabe o que nós precisamos. Na hora que Ele achar que é preciso, Ele vai liberar a sua bênção. Aquele povo não sabia se ia ficar mais um dia, se ia ficar 5 dias, 6 dias, mas estavam lá, todo mundo à disposição. Que possamos estar à disposição de Cristo Jesus. Que Ele, segundo a nossa vontade, vai nos abençoar, vai nos sustentar, vai nos manter de pé. Vamos ler aqui o versículo 4 de Marcos 8. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartarmos de pão nesse deserto? Não foi nem a multidão, foi os discípulos. Os discípulos questionam: nossa, no meio desse deserto, de onde que virá pão? E assim como questionaram: mas só tem um pão, o que nós vamos fazer? Só tem um pão. Eu fico pensando assim, mas por que o Espírito Santo de Deus colocou esse detalhe, um pão? Podia não precisava entrar em detalhe nenhum, mas Deus registrou isso, o Espírito Santo registrou isso para dizer que, um pão, um único Salvador,
Eu estou no barco, ele estava no barco. Tinha um pão, que é o pão da vida, que era ele próprio, ele estava no barco. Então ninguém precisava ter medo, ficar preocupado. Que possamos colocar verdadeiramente as nossas vidas na dependência do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus está no barco, se tem um pão da vida no barco, então pode ficar na paz, irmão. Pode passar 3 dias, 3 anos, 10 anos. Deus sabe das nossas limitações e nos responderá no tempo dele, segundo a vontade dele. Vamos orar, né? Vamos agradecer a mensagem. Pai amado, Pai querido, obrigado, ó Deus, por ser o pão da vida em nossas vidas, Pai. Sem Ti, sem esse fermento, meu Pai, seríamos jogados na fornalha para a derrota, para a destruição, Senhor. Ó Senhor, derrama da Tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Que não venhamos a ser uma massa mal cilindrada, uma massa sem fermento que vai para o forno para ser desperdiçado, jogado fora, ser queimado, meu Pai. Ó Senhor, usa nossas vidas, continua usando essa igreja como um pão vivo, meu Pai. Que possamos, ó Deus, alimentar a fé de outras pessoas, de outros irmãos, meu Pai. Que possamos, ó Pai, ser o Teu bom perfume, ser um espelho, meu Pai, da Tua vontade, da Tua glória, Senhor. Ó Pai querido, nos transforma nessa noite, meu Pai. Grava a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Que possamos ter a certeza absoluta que Tu, estando no barco, sendo o pão vivo, único, verdadeiro e soberano, não temos do que temer, meu Pai. Nos abençoa, Senhor. Se chegamos aqui, ó Pai, com uma massa sem fermento, Senhor, mal cilindrada, cheia de imperfeições, Pai, tem misericórdia de mim e de meus irmãos, Senhor. Retira as imperfeições, Senhor. Joga por terra toda a covardia, toda timidez de falar da Tua palavra, Senhor. Joga por terra todo pensamento contrário à Tua palavra, Senhor. Joga por terra toda ideologia que é contra a Tua palavra, Pai. Ó Senhor, nos lava, Senhor. Nos purifica, Pai. Ó Deus, sabemos que Tu está no controle, que Tu está à frente, Senhor. Que possamos ser uma igreja que nem aquela multidão, Senhor. 3 dias, Senhor, sem comer, meu Pai. Que possamos, Pai, ter fome da Tua palavra, Senhor. Estarmos dependentes de Ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas das vezes estamos com pressa de sair da Tua presença, da Tua casa, Senhor. Nos perdoa, meu Pai. Queremos ser uma igreja que vai passar a eternidade contigo, Senhor. Lava-nos, ó Deus, nos redime, Senhor. Coloca o Teu fermento em nossas vidas, Senhor. Cilindra nossas vidas para tirar as imperfeições, Pai. Nos abençoa, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Toda honra, glória, louvor e adoração somente a Ti, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Tu és meu Senhor e meu Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, né? Que a gente se alimente mais do pão da vida e a cada dia coloque para fora o fermento desse mundo, né? Só vem para contaminar. Vamos agradecer a Deus. Você tem uma boa semana com Jesus, uma semana na presença de Deus. Vamos buscar o Senhor. Vamos endireitar nossos caminhos, vamos crescer no conhecimento da graça de Deus a cada dia, que os dias são maus. E só Jesus mesmo para nos sustentar e nos levar adiante. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado por este domingo, Deus. Obrigado por estarmos na Tua casa, na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que vem
nos alimentar, nos sustentar, nos fortalecer. Agora, Pai, leva-nos em paz. Guarda o nosso caminho de volta ao nosso lar, Senhor. Nos dá, ó Deus, um bom fim de domingo, Senhor, uma semana maravilhosa, ó Deus. Prepara o nosso coração para as lutas, batalhas, adversidades que vamos enfrentar. Seja uma semana onde os nossos olhos estejam voltados para Ti, Senhor, para que, independente de qualquer coisa, possamos permanecer na fé, perseverar nos Teus caminhos e na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. A Ti seja a glória, a honra, o louvor, o poder, a soberania pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que a igreja do Senhor diga: Deus te abençoe rique e abundantemente. A paz do Senhor. Cumprimente seus irmãos antes de sair. Até quarta-feira, estudo sobre Mateus. Espero por vocês 7:30 da noite.